Hebreus, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, a palavra de Deus diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela oportunidade que temos de, pela segunda vez nesse dia, nos reunirmos aqui e ouvirmos a Tua voz, que é aquilo que realmente nos interessa. Ouvir o Senhor, não os homens com suas doutrinas, filosofias e histórias, mas a palavra que procede do Senhor, que é poderosa para transformar a vida daquele que ouve. Essa palavra que nós te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, ministra a cada um de nós. E para isso também entrego minha vida a Ti, peço graça, misericórdia, clamo para que Tua unção esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Oro junto com meus irmãos, por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está na carta aos Hebreus um texto que fala a respeito de Jesus e quem é o Senhor Jesus. E uma reflexão que eu queria fazer contigo essa noite. Qual é a imagem que você faz de Deus? Nós sempre temos uma imagem em nossa mente, não é? A imagem sempre é formada. Qual é a imagem que nós temos de Deus? Muitas pessoas pensam em Deus de maneiras muito distintas, muito diversas. Não é? Alguns pensam em Deus como alguém sério, carrancudo, sempre disposto a punir, severo, não é? Sempre disposto a enviar uma seta, não é? A ferir alguém. Outros pensam em Deus como um velhinho de barba branca, não é? Que está ali cansado e tal. Qual é a imagem que nós fazemos de Deus? Na verdade, a imagem única que nós temos de Deus é o que nos diz a própria Bíblia. É ela que nos mostra quem é Deus. E segundo a palavra de Deus, a imagem de Deus é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos ler a Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Veja aqui alguns versículos que mostram a verdade a respeito de Cristo. A Bíblia diz aqui na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Não há uma imagem que possa representar Deus. Então, a imagem do Deus que é invisível é Jesus. Porque Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, aquilo que nós podemos conhecer a respeito de Deus, na prática, só podemos conhecer através de Cristo, que viveu aqui entre nós, que teve um comportamento e que deixou para nós registrada a imagem de Deus. E isso é importante porque, como eu disse, as imagens são as mais diversas, os pensamentos são os mais distintos. Por exemplo, nós nos identificamos como cristãos. Existem muçulmanos, existem judeus, uma diversidade de religiões. Cada uma tem o seu Deus. Entre os judeus, os muçulmanos e o cristão, há, em teoria, o mesmo Deus. É o mesmo Deus. A raiz é a mesma. A raiz histórica é a mesma. Mas as diferenças são enormes. E por que as diferenças são grandes se o Deus, teoricamente, é o mesmo? É por causa da imagem que fazemos dele.
como entendemos o nosso Deus. De que maneira nós o entendemos define como será o nosso relacionamento com Ele. E como disse aqui, o nosso Deus, o Deus cristão, a imagem dele é a pessoa de Jesus. Então, se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. Conheça os seus princípios, seus exemplos, seus ensinamentos, e aí você terá a imagem de Deus diante de você. O próprio Senhor Jesus diz, num versículo que eu já citei aqui algumas vezes, em João, no capítulo 10, no versículo 30, ele fez esta afirmação: eu e o Pai somos um. Alguns questionam a deidade, a divindade de Jesus. Alguns dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. O que a Bíblia diz é exatamente o contrário. Ele próprio afirma, como acabamos de ler nesse versículo, eu e o Pai somos um. O Evangelho segundo João afirma no seu início que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Deus que desceu para estar conosco. Emanuel, como diz a Bíblia, seria o nome do Senhor. Então, é em Jesus que nós entendemos a divindade. E o que Jesus revela para nós a respeito de Deus é uma característica muito importante, e eu quero ler contigo 1 João capítulo 4, lá no final da sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 4, no versículo número 16, está aqui também um texto conhecido, que diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E aí ele diz, Deus é o quê, irmãos? Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A revelação de Deus está aqui explícita nesse versículo. E da onde João tirou isso? João tirou isso da sua convivência com Jesus. Em Jesus ele pôde ver que Deus é amor, que a sua essência é amor. Mas você vai ver a ação de Deus, muitas vezes de uma forma contundente, muitas vezes de uma forma violenta. E alguns questionam, como pode Deus ser amor e ao mesmo tempo eu encontrar da parte de Deus essas atitudes narradas na própria Bíblia? A essência de Deus é amor. Mas o seu amor não substitui o seu senso de justiça. Ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é plenamente justo e exerce a sua justiça. E se exerce justiça, equivale dizer que exerce juízo. Não há exercício da justiça se não houver juízo. Então, Deus é amor, mas exerce sim o seu juízo. Mas o que nós vemos em Jesus é que esse amor de Deus em ação é o seu movimento em compaixão. Em algumas vezes você vê o Evangelho dizendo que Jesus foi movido por compaixão. Eu já disse aqui algumas vezes que quando a Bíblia fala assim no Novo Testamento, esse ato de compaixão é como um movimento de Deus em ação, que causa uma indignação que gera uma ação. Essa é a compaixão exercida por Jesus. Então ele se move por compaixão, ele é misericordioso, como a Bíblia afirma tantas vezes, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo. É no Antigo Testamento que você vai ver o que a Bíblia diz de que nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, que se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Então nós estamos sustentados pela misericórdia, nós vivemos pela misericórdia, o amor de Deus nos alcançou, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que qualquer um que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo isso movido por amor, movido por compaixão, por misericórdia,
hoje somos alvos da misericórdia de Deus, mas não deixa ele também de ser justo e de executar o seu juízo por causa disso. E durante o ministério de Jesus, Jesus sempre mostrou essa face de Deus, a compaixão pelo perdido. Ele sempre mostrou o seu interesse, a sua ação por causa do perdido. Muitas vezes foi criticado porque chegou perto de pessoas que um religioso não poderia nem se aproximar delas. Mas Jesus disse que o médico é para o enfermo. Os sãos não precisam de médico, mostrando Deus se aproximando do homem. O homem, por essência, pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus vem ao mundo e se aproxima do homem. E vai para perto do homem. E se achega ao homem. E ele faz isso em Jesus. Foi Jesus que convidou todos que quisessem a descansar nele. Lá em Mateus 11, 28, o que está escrito? Vinde a mim, todos, qualquer um, que estiver cansado ou sobrecarregado, eu vos aliviarei. E aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A imagem de Deus é Jesus, manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então você pode ficar em paz na minha presença. Você pode descansar na minha presença. Foi o que Deus propôs. Assim é Deus se apresentando a nós. E ainda hoje, veja o que diz a Bíblia também em Hebreus capítulo 7, no versículo número 25, está escrito, por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A Bíblia diz que Deus salva aquele que chega a ele por intermédio de Jesus. Como é que alguém chega a Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há um único caminho. E eu só posso chegar a Deus por este caminho, indo por este caminho. E a Bíblia diz aqui no versículo que a gente acabou de ler, que Deus pode salvar totalmente os que por Jesus se chegaram a Deus. Ou seja, aqueles que entraram nesse caminho e por isso chegaram a Deus. E ele vive sempre para interceder por eles. Veja o que diz a Bíblia. Além de ser o caminho para a salvação, é aquele que ainda intercede por nós. E eu gosto de usar o exemplo de que é como se Deus, como se Jesus, estivesse torcendo por mim. Intercede no sentido de roga para que eu consiga. Está torcendo para que a minha vida dê certo, para que eu possa viver de acordo com a sua vontade. Essa é a intercessão de Deus a nosso favor. A gente deve orar, sim. A gente deve buscar a Deus, sim. Mas você também deve saber que Jesus está orando por você. Enquanto você ora, Jesus também ora por você, intercede por você. Essa é a imagem de Deus dos cristãos, que é muito diferente da imagem de Deus, como eu disse, dos muçulmanos, dos judeus, apesar de ser o mesmo Deus, teoricamente. Mas a visão que temos é totalmente diferente. A imagem que é revelada pelas Escrituras é totalmente diferente. E aí a gente chega ao texto que nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, quando o autor de Hebreus nos dá aqui algumas diretrizes que devem direcionar a nossa vida. Eu já entendo Deus como deve ser entendido, já o vejo como ele deve ser visto, já tenho uma imagem correta a respeito dele. E agora o que eu tenho que fazer? Versículo 14 do capítulo 4. Ele diz, tendo, pois, a Jesus, você o tem, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Já que você tem a Jesus como sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote da sua vida, então ele está aqui dizendo, já que você o tem, conserve firme a sua confissão. Essa é a nossa parte. Ter firmeza naquilo que nós confessamos. A confissão é uma afirmação da nossa fé. Confissão vem de fé. A raiz da palavra é fé. Confessar é expressar-se a respeito daquilo que você crê. Então, mantenha firme a sua confissão. Você já sabe quem é Deus, você já o conhece, como ele foi revelado, e agora você sabe que você o tem como sumo sacerdote da sua vida, como aquele que te leva a Deus. Este é o papel do sumo sacerdote, aquele que intercede. O sumo sacerdote intercedia pelo povo, fazia expiação pelos pecados do povo. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Qual a minha parte? Manter firme a minha confissão. Esse é o nosso trabalho agora. Mas eu digo desde já que Deus também me ajuda nesse trabalho. Mas eu preciso firmar a minha vida na minha fé. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Se eu vivo pela fé, eu devo confessar a minha fé. Eu devo manter firme essa minha confissão. Ou seja, aquilo que eu creio precisa estar firmado no meu coração. E será que é isso que tem acontecido? Eu tenho tido firmeza em seguir a Cristo. Quantos são os que estão muitas vezes na igreja, talvez até por anos na igreja, mas de repente só decidem ir para outro lugar, decidem seguir outro caminho que não é o caminho de Cristo. Amados, a Bíblia diz que quem confessa a Cristo não pode voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, diz a Bíblia. Então a coisa é muito séria nesse sentido. Já que eu tenho a Jesus como meu sumo sacerdote, eu não posso voltar atrás. Por causa do amor com que ele tem me amado. Por causa do amor que ele teve pelo pecador. Deus amou o mundo, lembra disso? Então eu fui alcançado pelo amor de Deus. Ser salvo é ser alcançado pelo amor de Deus. Por isso eu digo que não gosto da expressão aceitar Jesus, porque na verdade fui eu que fui aceito. Ele me aceitou. Na verdade eu não conquistei a minha salvação, foi ele que me salvou. Eu fui alcançado pelo amor de Deus. O amor de Deus em ação. Qual é a prova do amor de Deus? Deus amou de tal maneira que deu seu filho. A prova do amor é a doação do seu próprio filho. A entrega do seu próprio filho. Essa é a prova do amor. Então, eu e você, aqueles que são salvos, fomos alcançados pelo amor de Deus. A salvação não é algo que eu atinjo, que eu alcanço, que eu me esforço para obter, mas é algo que me é dado, que me alcança, que me apanha, que me envolve. Ser salvo é ser envolvido pelo amor de Deus. Não merecia esse amor, merecia, pelo contrário, a morte, mas pelo amor ele me restaura e ele me salva. Então é esta a razão de que eu tenho que me empenhar para manter firme a minha confissão. Qual é a confissão de cada um de nós aqui, irmãos? Cada um de nós que são cristãos, um dia confessaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você fez isso? Eu fiz isso. Muitos de nós fizemos isso. Mas eu pergunto, quantos já fizeram isto nesta igreja? Quantos eu já mergulhei nesse tanque aqui atrás de mim? E na hora do batismo eu dou o microfone na mão da pessoa e ela fala com a sua própria boca, ela confessa Jesus. Mas quantos se mantiveram
depois desse momento? Confessaram aqui, mas mantiveram firmes a sua confissão? Quantos mantiveram firmes a sua confissão? Nem todos mantiveram firmes a sua confissão. Deus os amou, assim como amou a mim e a qualquer um de nós. Foi alcançado e salvo pelo amor de Deus, mas se manteve firme na sua confissão? Essa é a pergunta. E é isto que é aqui requerido de nós. A confissão que fazemos, ela é fruto da verdade que foi revelada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma vez que eu conheço a verdade, eu confesso a respeito da salvação. É como a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que eu creio, eu falo, eu confesso, eu jogo para fora. Não se aceita Jesus, mas sim se reconhece o seu domínio e a sua soberania. Então, já que você tem Jesus como o seu sumo sacerdote, mantenha firme a sua confissão. No verso seguinte, o verso 15, ele continua dizendo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas, um detalhe, sem pecado. Ele me dá mais uma razão para manter firme a minha confissão. No versículo anterior disse que Jesus é o meu sumo sacerdote. E agora neste versículo ele afirma que este sumo sacerdote é de uma forma muito especial alguém que está plenamente identificado comigo. Por quê? Ele pode compadecer-se das minhas fraquezas. Ou seja, ele conhece as minhas fraquezas. E eu então o conheço como meu sumo sacerdote e também tenho o conhecimento da sua compaixão por mim, que é um ato contínuo, que não foi só na salvação, mas até hoje ele continua tendo compaixão. É o que diz naquele versículo que eu citei: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Então, a cada manhã, eu recebo um pouquinho mais da misericórdia de Deus. Porque eu não sou merecedor de nada que eu tenho ou desfruto. Tudo isto é misericórdia de Deus em ação. E o que esse versículo diz é que eu posso confiar plenamente em Jesus, porque Ele conhece as minhas fraquezas. As minhas, as suas, as de todos nós. Quem aqui não tem as suas fraquezas? Todos somos fracos. Todos temos fraquezas. Mas as fraquezas não podem ser suficientes para que eu me afaste exatamente daquele que as conhece. E mesmo assim continua sendo misericordioso comigo. Veja, há pessoas que quando vem uma fraqueza nossa, nos abandonam e nunca mais querem olhar para a cara da gente. Não é isso que acontece? Todo mundo gosta de você quando você é uma pessoa maravilhosa, mas o dia que você faz alguma coisa errada e alguma fraqueza se manifesta, tem gente que nunca mais quer olhar na sua cara. E o que eu tenho e você tem é um sumo sacerdote que conhece as suas fraquezas, mas que continua sendo o seu sumo sacerdote. Que continua renovando sobre você misericórdia, graça. Ora, amados, que estímulo maior nós temos para continuar firmes na nossa confissão do que saber que há Ele que conhece as minhas fraquezas, conhece a minha humanidade. Isso é possível porque a Bíblia diz: Ele se fez carne e habitou entre nós. Então Ele entende as nossas limitações. E é por isso que Ele age com compaixão. Como já disse aqui, compaixão é amor em ação. Uma coisa é eu dizer que amo, outra coisa é eu fazer alguma coisa que confirme o meu amor. A compaixão de Deus é o amor colocado em prática, é o amor em ação.
E ele se compadece, como diz a Bíblia, das nossas fraquezas. Porque ele nos conhece como um todo. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque ele conhece, ele tem compaixão. Porque ele tem compaixão, ele age com amor em relação à nossa vida. Deus me conhece e Deus se compadece de mim. Em nenhum momento há um mérito aqui. Pelo contrário, porque eu tenho fraquezas, você tem fraquezas. Então temos compaixão a nosso favor. Ele conhece e mesmo assim continua com compaixão sobre a nossa vida. Nos ajuda a carregar o peso, o fardo dos nossos pecados, como ele disse naquele convite que nós lemos lá em Mateus 11, 28 até o 30. E ele percebe também cada uma das nossas necessidades. Nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e se compadece delas. Entenda isso. E por fim, no versículo 16, então está escrito: acheguemo-nos, portanto, ou seja, por causa do que foi dito anteriormente, portanto, é isso. Já que você entende que ele é o sumo sacerdote e você precisa confirmar a sua confissão, já que você entende que ele é sacerdote e se compadece das suas fraquezas, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que diz o verso? Já que eu entendi os pontos anteriores, já que eu entendi o que foi dito, a minha posição em Cristo, a posição dele em relação a mim, quem é Deus, qual é a imagem de Deus, já que isso tudo foi compreendido, agora o que eu preciso fazer? Me achegar a ele, achegar-se a ele. Eu e você temos o recurso de nos achegar ao Senhor. E o Senhor me convida para perto dele. Isso aqui é de especial importância, ainda mais direcionado aos hebreus. Quem são os hebreus, irmãos? Os judeus, né? O povo de Deus, que acreditava em Deus, mas que tinha suas tradições. E jamais um judeu comum, simples, poderia pensar em se aproximar de Deus. No ritual, por isso é usado aqui sumo sacerdote, porque aquela pessoa alvo dessa mensagem entende muito bem a respeito disso. Somente o sumo sacerdote, mesmo assim, uma vez por ano, poderia entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado para os judeus, onde simbolicamente estaria ali a presença de Deus, na Arca da Aliança, em tudo aquele ritual. E só ele poderia, uma vez por ano, entrar, enquanto o povo fica do lado de fora e ninguém pode se aproximar. Mas agora, a Bíblia diz para os judeus, a Bíblia diz para mim, para você, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Ele conhece as minhas fraquezas, ele intercede por mim, ele está cuidando da minha vida, então eu posso me achegar. E aonde eu posso me achegar? Junto ao trono da graça. Veja, chegar no trono, próximo ao trono, algo inconcebível para um judeu, porque a imagem é de que a santidade de Deus consumiria qualquer um que se aproximasse dela. Essa imagem é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. Só que agora eu vou ao trono, eu me aproximo, não por mim mesmo, mas pelo que Jesus fez por mim. Veja, o padrão de Deus não mudou. A santidade é requerida. Mas agora Jesus me faz santo. E aí por isso eu posso me achegar. Como ele diz, confiadamente, com confiança, sem medo de ser fulminado, sem medo de receber um raio na cabeça. Você pode se achegar com confiança. Esse é o Deus cristão.
diferente dos judeus, diferente dos muçulmanos, diferente de qualquer outro que você possa conhecer, porque é um Deus que está perto. É o Deus que é acessível. Mais uma vez eu repito, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso quer dizer Deus perto. Deus a quem eu tenho acesso. Não está longe lá no céu. Não está distante que eu não possa chegar à sua presença. E o que diz a Bíblia é que tudo isso foi feito por causa de Jesus. Então ele me convida a estar perto dele. Eu posso ir com toda a confiança do mundo, porque quando eu chegar perto do trono da graça, eu não vou receber uma bronca. É assim que ele está trazendo essa verdade para nós. Chegue ao trono da graça, se achegue ao trono da graça, pode vir com confiança. E o pecador tem medo. Aquele que tem fraquezas, como eu e você, poderíamos naturalmente ter medo da presença de Deus. Como ficar nessa presença? A mesma experiência que teve Pedro. Quando ele viu a pesca maravilhosa, ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Fico com medo da tua presença, porque sou indigno de estar aqui perto do Senhor. Mas a Bíblia diz que eu posso chegar ao trono da graça confiantemente, e quando eu chegar lá, eu não vou receber uma bronca, não vou receber uma reprimenda, uma punição, eu vou receber misericórdia. E eu vou achar graça. O que é graça? É o que eu não mereço. Misericórdia me livra do que eu mereço. O que eu mereço? Uma boa surra. É isso que eu mereço, né? A misericórdia me livra do que eu mereço. Então eu chego ao trono da graça e recebo misericórdia, livramento. E ao mesmo tempo recebo graça, que é aquilo que eu não mereço. Ser bem tratado, ser amado, ser acolhido, ser perdoado. É a graça de Deus em ação. Então eu recebo duas coisas no trono: misericórdia e graça. Graça para socorro em ocasião oportuna. Numa oportunidade em que eu vou precisar dessa graça, ela estará disponível para mim. Socorro, misericórdia e graça é o que nós vamos receber junto a este trono. Deus sempre está comigo quando eu precisar dele. É o que esse texto está dizendo. Eu tenho um sumo sacerdote que cuida de mim e que me garante acesso a Deus, porque perdoou os meus pecados, conhece as minhas fraquezas, sabe quem eu sou, dele nada posso esconder, mas mesmo assim ele garante o meu acesso a esse trono, e eu sei que quando eu precisar dele, eu tenho acesso a ele. Ele está ao alcance de uma palavra, de uma oração, de um joelho no chão, de uma contrição, porque um coração contrito não é desprezado pelo Senhor. Por isso, eu quero estar com ele também quando ele precisar de mim. Quando eu preciso dele, lá está ele. Mas e quando ele precisar de mim? Eu quero estar também na sua presença. Amém? Para ser usado pelo Senhor, para ser um instrumento de bênçãos em suas mãos. Então, o resumo dessa mensagem: tenha confiança e venha a Jesus. Mantenha firme a sua confissão, aquela mesma que você fez quando rendeu a sua vida a Cristo. Lembra dela todos os dias e continua confessando. A gente não confessa a Deus, a Cristo, só um dia. É um momento em que há salvação, mas a nossa confissão tem que ser diária, porque senão a gente esquece o que falou
E aí estaremos como tantos que a gente talvez conheça hoje, que você talvez tenha um dia visto nesse batistério, com o microfone na mão, dando uma declaração, que agora já não faz mais parte desse estilo de vida. Mantenha firme a sua confissão. Amém? Oremos. Pai, nós ouvimos a Tua palavra e ela nos ajuda a entender um pouco mais quem é Deus, quem somos nós, quem é Jesus para nós, qual a nossa posição no Teu reino, como o Senhor nos vê, de que forma o Senhor olha para nós. Tudo isso a Tua palavra nos revela. E hoje sabemos que temos sumo sacerdote que intercede por nós, que também foi tentado em todas as coisas, mas não pecou e permaneceu firme, e que conhece as nossas fraquezas, e que mesmo assim cuida de nós, nos abençoa, nos protege, e derrama sobre nós a cada dia graça e misericórdia. E é por isso que estamos ainda de pé, porque a Tua graça e misericórdia nos alcança. E é por isso que podemos chegar ao trono da graça com confiança de que não seremos repreendidos nem açoitados, mas receberemos mais da Tua misericórdia e muito mais da Tua graça. Sempre que precisarmos, em ocasião oportuna, ela estará disponível. Senhor, também queremos estar disponíveis em Tuas mãos. Queremos também, Pai, estar prontos quando o Senhor precisar de nós. Usa a nossa vida, Pai. É o que eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus.